Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui será o meu segundo palpite para a Loteca 1213. Nesse meu segundo palpite eu vou com 3 duplos. Esse aqui é o segundo vídeo e olha, alguns jogos acontecendo no meio de semana de alguns times que estão nessa grade acaba deixando a gente com dúvida, hein? Se você ainda não viu, aqui no canal tem um primeiro vídeo com 5 duplos e nesse meu segundo aqui eu tô indo com 3 duplos. Trago novas informações. E começando pelo jogo 1, Corinthians e Flamengo, hein? O resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 26 encontros, o Corinthians jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 7 empates e o Flamengo ganhou 7 vezes. A diferença de gols 36-32 a favor do Corinthians. No geral, 54 jogos entre eles, o Corinthians ganhou 16, houve 13 empates e o Flamengo leva vantagem com 25 vitórias. A diferença de gols 70-55 a favor do Flamengo. Na temporada passada, o Corinthians jogando em casa venceu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Flamengo, o Flamengo que venceu por 2-0. Os números de aposta desse confronto, 4.50 para o Corinthians, 3.25 para o empate e 1.83 para o Flamengo. A porcentagem do jogo, 21% para o Corinthians, 29% para o empate e 50% para o Flamengo. Aqui a gente pode ver que mesmo o Corinthians jogando em casa, o favorito é o Flamengo. Os números estão muito a favor do Flamengo. No histórico, a gente pode ver aqui que em casa o Corinthians leva vantagem. Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, o Flamengo ainda não jogou pela Libertadores. Temos que ficar de olho nesse jogo. Sinceramente, é um palpite que cabe um triplo, mas aqui nesse palpite eu tô indo de Corinthians, tentando buscar uma surpresa, né? E Flamengo aberto. Eu digo Corinthians surpresa, não é nem pelo time do Corinthians, mas é sim pelo que o Flamengo vem jogando, né? No jogo 2, Fortaleza e Sport, clássico nordestino, o resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Sport não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 6-1 a favor do Fortaleza. No geral, 15 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 8 vezes, houve 4 empates e o Sport ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15-8 a favor do Fortaleza. As odds desse confronto 1.73 para o Fortaleza, 3.75 para o empate e 4.75 para o Sport. A porcentagem do confronto 55% para o Fortaleza, 25% para o empate e 20% para o Sport. Esse aqui é um confronto difícil, né? Os dois times estão na zona de rebaixamento, não vem jogando bem. Os números estão a favor do Fortaleza. Fortaleza tá jogando em casa e aqui no histórico a gente pode ver que o Fortaleza jogando em casa leva muita vantagem em cima do Sport. E com base também aí no primeiro vídeo, se você não viu, dá uma olhada lá. Eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Palpite difícil, né? Mas fator casa e os números aqui está pesando nessa decisão. Jogo 3, Juventude e Internacional, outro clássico. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros com Juventude jogando em casa, o Juventude ganhou 11 vezes, houve 4 empates e o Internacional ganhou 9 vezes. A diferença de gols 32-26 a favor do Juventude. No geral, 53 jogos entre eles, o Juventude ganhou 15 vezes, houve 9 empates e o Internacional ganhou 29 vezes. A diferença de gols 97-53 a favor do Internacional. Na temporada passada, o Internacional ganhou os 2 jogos, em casa por 2-1 e como visitante por 3-1. Os números de aposta desse confronto, 3.70 para o Juventude, 3.20 para o empate e 2.15 para o Internacional. A porcentagem do confronto, 26% para o Juventude, 30% para o empate, 44% para o Internacional. Sagrade, hein? Só tem jogos complicados. Nesse confronto aqui, o que pega é que o Internacional perdeu o treinador, né? O Roger Machado não é mais treinador. Sinceramente, eu não vi quem é o treinador do Internacional no momento. Deve estar com o interino. Se você tiver informações e quiser colocar no comentário, fica à vontade. Mas, geralmente, né, quando troca o treinador, né, muda um pouquinho o esquema tático e o time às vezes vai bem porque cada jogador começa a jogar na posição que gosta, né? É um palpite difícil porque é um clássico, os números estão equilibrados, cabe um duplo, mas eu tô deixando meus duplos para partidas que considero um pouco mais difícil, né? E para essa partida aqui, devido ao momento, né, eu tô indo de Internacional seco. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate também entre eles.
Jogo 4, Vasco da Gama e Cruzeiro. Nos últimos 18 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Cruzeiro ganhou 8 vezes. A diferença de gols 30-18 a favor do Cruzeiro. No geral, 38 jogos entre eles, o Vasco ganhou 8 vezes, houve 11 empates e o Cruzeiro ganhou 19. A diferença de gols 65-41 a favor do Cruzeiro também. Na temporada passada, com o Vasco jogando em casa foi 0-0 e quando o jogo foi na casa do Cruzeiro, empate em 1-1. O Cruzeiro tem uma sequência aí de 4 vitórias no Brasileirão Série A. As odds desse confronto, 3.0 para o Vasco, 3.30 para o empate e 2.40 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo, 31% para o Vasco da Gama, 29% para o empate, 40% para o Cruzeiro. O Vasco, né, que tinha um jogo atrasado aí do Brasileirão, jogou agora no meio de semana contra o Bahia. O Bahia teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Quando a partida estava com números de jogadores iguais, estava uma partida muito equilibrada. Depois da expulsão, né, do Jean Lucas, o Vasco começou a dominar mais, venceu essa partida, mas quando estava 11-11, o Vasco estava com um pouquinho de dificuldade, hein? O Cruzeiro hoje, todo mundo sabe que é um time que estava apresentando um futebol melhor que o Bahia, e com base nos números e no primeiro vídeo, eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Aqui também uma outra partida que cabe um duplo colocando empate, né? Porque depois que teve a expulsão, o Vasco teve muitas oportunidades, né? Mas não dá para ter como parâmetro, né? Porque eles estavam com um jogador a mais. Jogo 5, Atlético Paranaense e Operário. Nos últimos 3 encontros, com o Atlético Paranaense jogando em casa, são 6 vitórias do Atlético Paranaense, 3 empates e 4 vitórias para a Ferroviária. A diferença de gols 22-15 a favor do Atlético Paranaense. No geral, 21 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Operário ganhou 7 vezes. A diferença de gols também a favor do Atlético Paranaense, 33-25. O Atlético Paranaense tem uma sequência de 5 vitórias aí no Brasileirão Série B. Vive mesmo uma ótima fase aí o Atlético Paranaense. Tem um vídeo que eu tô deixando aqui sobre a classificação do Brasileirão Série A e Brasileirão Série B. Dá uma olhada lá, tem todos os jogos que estão acontecendo do Brasileirão Série B e o Atlético Paranaense venceu mais uma, hein? Tá muito bem classificado aí no Brasileirão Série B, colou nos líderes. E olhando essa tabela de classificação, você vai ver que o Operário, né, precisa melhorar. Dá uma olhada lá no vídeo se você ainda não viu. Os números de aposta desse confronto, 1.61 para o Atlético Paranaense, 3.50 para o empate e 6.0 para o Operário. Porcentagem do jogo, 58% para o Atlético Paranaense, 27% para o empate e 15% para o Operário. Bom, pelo que o Atlético Paranaense vem fazendo nas últimas rodadas, tá muito difícil ir contra. Agora, jogando em casa ainda, é um palpite que não tem muito o que dizer, até os números estão a favor. Eu tô indo seco no Atlético Paranaense. O Operário é um time complicado, né? Defesa forte, mas a fase do Atlético Paranaense é muito boa. Jogo 6, Atlético Mineiro e Mirassol, hein? Jogo complicado. Atlético Mineiro não ganhou em seus últimos 7 jogos. A gente viu no vídeo de classificação do Brasileirão que o Atlético Mineiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Esse vídeo tá aqui no canal. O Mirassol não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Atlético Mineiro não conseguiu marcar de 9 partidas jogando em casa pelo Brasileirão Série A. Em 2 partidas não fez gol. Já o Mirassol, quando jogou fora das suas últimas 12 partidas pelo Brasileirão, somente uma ele não conseguiu marcar gols. A campanha em casa aí do Atlético Mineiro, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. As odds desse confronto, 2.30 para o Atlético Mineiro, 3.20 para o empate e 3.25 para o Mirassol. A porcentagem do jogo, 41% para o Atlético Mineiro, 30% para o empate e 29% para o Mirassol. O Atlético Mineiro jogou agora no meio de semana pela Copa Sul-Americana contra o Bolívar e olha que sofrimento esse jogo, hein? Teve momentos que passou muito perto aí de tomar gols do Bolívar e complicar, e com um golzinho no final do Bernard, né, acabou se classificando para a próxima fase, mas olha, foi no sufoco, hein? Mirassol é um time que tá bem encaixado, muito forte também defensivamente, não perde há um bom tempo. O Atlético Mineiro, se não treinar bem esses próximos dias, vai ter trabalho contra o Mirassol. Aqui mesmo os números indicando vantagem do Atlético Mineiro. Olhando as informações do primeiro vídeo, pelo que o Mirassol vem apresentando, eu tô indo seco na vitória aí do Mirassol. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate também. Jogo 7, Grêmio e Vitória. Nos últimos 11
11 encontros com o Grêmio jogando em casa, o Grêmio ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Vitória só ganhou uma vez. A diferença de gols 19-5 a favor do Grêmio. No geral são 24 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 11 vezes, houve 7 empates e o Vitória ganhou 6 vezes. A diferença de gols 35-21 a favor do Grêmio. A última vitória como visitante do Vitória foi em 2016, hein? Tabu grande aqui de 9 anos. Na temporada passada, o Grêmio jogando em casa venceu por 2-0 e quando o jogo foi na casa do Vitória, empate em 1-1. Os números de aposta desse confronto, 1.75 para o Grêmio, 3.60 para o empate, 4.75 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 54% para o Grêmio, 26% para o empate e 20% para o Vitória. Grêmio também, né, tinha uma partida atrasada aí do Brasileirão Série A, tava perdendo o jogo em casa para o Botafogo e depois de uma cobrança de falta, né, a bola tocou na mão de quem estava na barreira. O juiz, que teve uma atuação bem conturbada, acabou marcando o pênalti depois de analisar no VAR e o Thiago Volpi, né, acabou fazendo esse gol no finalzinho. Foi uma partida bem aberta, né, onde o Grêmio também, né, apresentou algumas dificuldades, mas o Botafogo hoje eu considero muito mais time do que o Vitória. O Grêmio se defendeu muito bem, teve boas oportunidades para sair com a vitória também e jogando contra o Vitória, time que está na zona de rebaixamento. Tô acreditando mais no Grêmio, os números também estão indicando isso, por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Jogo 8, Aston Villa e Fulham. O resultado mais comum desse confronto é um 1-0, quando o Aston Villa joga em casa. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros com o Aston Villa jogando em casa, o Aston Villa ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Fulham só ganhou uma vez. A diferença de gols 31-11 a favor do Aston Villa. No geral são 42 jogos entre eles, o Aston Villa ganhou 19 vezes, houve 11 empates e o Fulham ganhou 12 vezes. A diferença de gols 57-44 a favor do Aston Villa. A última vitória como visitante do Fulham foi em 2014, então um tabu grande aqui para o Fulham quebrar também. As odds desse confronto, 2.25 para o Aston Villa, 3.25 para o empate e 3.30 para o Fulham. A porcentagem do confronto, 42% para o Aston Villa, 29% para o empate e 29% para o Fulham. No primeiro vídeo, né, a gente viu que o Fulham no campeonato inglês está muito menor que o Aston Villa. O Aston Villa começou muito mal o campeonato. No momento que eu gravei esse vídeo, né, o Aston Villa ainda não jogou contra o Bolonha pela Liga Europa. Aqui no canal eu também tô colocando todos os jogos que vão acontecer naquele dia. Então todo dia eu tô colocando uma grade com os jogos que tem transmissão ao vivo, né, que a gente consegue ver tanto na TV como nos streams. Se você não viu, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Eu falo, né, que o Aston Villa vai jogar hoje, tem o horário e o canal, né, que vai passar essa partida. É um jogo bem importante, né, pra gente ficar de olho. Além desse time, né, tem Flamengo que joga hoje, tem o São Paulo, tem Barcelona. Dá uma olhada nesse vídeo que você vai saber os horários e aonde assistir essas partidas. Sobre o jogo do Aston Villa, acredito que vai ter um desgaste grande aí contra o Bolonha. Hoje vejo o Fulham com o melhor futebol, mas como tem esse tabu aqui para ser quebrado, eu tô indo seco no empate entre eles. É uma partida difícil, os números também aqui com muito equilíbrio. Caso você tenha costume, aqui também seria uma partida para triplo. Jogo 9, Bahia e Palmeiras. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros com o Bahia jogando em casa, o Bahia só ganhou uma vez. Houve 5 empates e o Palmeiras ganhou 5 vezes. A diferença de gols 13-7 a favor do Palmeiras. Então o Palmeiras leva vantagem na casa do Bahia. No geral são 23 jogos entre eles, o Bahia ganhou 3 vezes, houve 9 empates e o Palmeiras ganhou 11 vezes. A diferença de gols 32-18 a favor do Palmeiras. Na temporada passada, o Palmeiras ganhou os 2 jogos, jogando em casa por 2-0 e como visitante por 2-1. Os números de aposta desse confronto, 3.30 para o Bahia, 3.30 para o empate e 2.25 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo, 29% para o Bahia, 29% para o empate, 42% para o Palmeiras. O Bahia, né, tá vindo dessa derrota para o Vasco. Também acredito que teve o fator aí da expulsão do Jean Lucas, né, que atrapalhou bastante aí os planos do Bahia. E agora, né, jogando em casa, precisa pontuar. É um time que tá lá em cima na ponta do campeonato. O Palmeiras, né, teve um jogo aí no meio da semana pela Libertadores,
Libertadores, se classificou. Foi um jogo bem difícil, né? Apesar do placar, né? Parece que foi um jogo fácil, mas os gols só saíram no final para o Palmeiras. Mas, como a gente viu no primeiro vídeo, o Palmeiras não tem Libertadores na próxima semana, então pode vir com um time muito forte para enfrentar o Bahia. E para essa partida aqui, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Palmeiras. Jogo 10, Fluminense e Botafogo. O resultado mais comum desse confronto é um 1 a 0, 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Botafogo ganhou 13 vezes. A diferença de gols 45 a 41 para o Fluminense. Tá equilibrado aqui, hein? No geral, 76 jogos entre eles, o Fluminense ganhou 25 vezes, houve 19 empates e o Botafogo ganhou 32 vezes. A diferença de gols 89 a 79 a favor do Botafogo. Na temporada passada, o Botafogo também ganhou os dois jogos, 1 a 0 em casa e 1 a 0 como visitante, placares bem apertados. Os números de aposta desse confronto, 2.40 para o Fluminense, 3.10 para o empate e 3.20 para o Botafogo. A porcentagem da partida, 40% para o Fluminense, 30% para o empate, 30% para o Botafogo. Fluminense, né, foi eliminado aí da Copa Sul-Americana e de quebra, né, o Renato Gaúcho pediu as contas. Então, por enquanto, Fluminense sem o treinador. Caso vocês tenham alguma informação, fique à vontade para deixar nos comentários. O Botafogo, né, como eu disse, tomou um empate aí no finalzinho da partida contra o Grêmio. Tava jogando bem. Aqui é um clássico, né? Geralmente clássico é muito difícil. Os números não estão a favor, mas no meu palpite aqui eu tô indo seco no Botafogo, devido ao momento aí das duas equipes, né? O Fluminense não vem apresentando um bom futebol e o Botafogo pode se aproveitar desse momento, né? Jogo 11, Criciúma e Paysandu. Resultado mais comum desse confronto é 1 a 0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros com o Criciúma jogando em casa, o Criciúma ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Paysandu só ganhou uma vez. A diferença de gols 7 a 5 a favor do Criciúma. No geral, são 14 jogos entre eles. O Criciúma ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Paysandu ganhou 4 vezes. A diferença de gols 15 a 14 a favor do Paysandu. A última vitória como visitante do Paysandu foi em 2016. Então, tabu aqui para o Paysandu tentar quebrar. As odds desse confronto, 1.62 para o Criciúma, 3.60 para o empate, 5.25 para o Paysandu. Porcentagem da partida, 57% para o Criciúma, 26% para o empate, 17% para o Paysandu. Pessoal, como eu disse, eu tô colocando vídeos sobre o Brasileirão Série B aqui no canal e também tô colocando os jogos que vão acontecer. Aqui no canal tem todos os jogos do dia 25/9 e um dos jogos pelo Brasileirão Série B é o do Criciúma. O Criciúma, ele vai jogar fora de casa contra o Curitiba. No vídeo de jogos de hoje e no vídeo do Brasileirão Série B, lá tem mais informações. É um jogo que a gente precisa ficar de olho, porque é um adversário direto, né, na briga aí pela classificação pro Brasileirão Série A. Será um dos melhores jogos aí pra gente assistir. E nesse palpite aqui do jogo 11, a gente também viu, né, no vídeo de classificação do Brasileirão Série B, que o Paysandu tá muito mal posicionado dentro da zona de rebaixamento. Vai pegar um time que é muito forte quando joga dentro e fora de casa. Aqui tem a vantagem de jogar em casa. Os números muito a favor do Criciúma. Não tem nem o que dizer, né? Eu tô indo seco na vitória do Criciúma. Aqui, sinceramente, um empate é um resultado inesperado e uma vitória do Paysandu, uma zebraça. No jogo 12, Newcastle e Arsenal. Nos últimos 32 encontros, o Newcastle jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 8 empates e o Arsenal ganhou 14 vezes. A diferença de gols 35 a 29 a favor do Arsenal. No geral, 67 jogos entre eles, o Newcastle ganhou 15 vezes, houve 12 empates e o Arsenal ganhou 40 vezes, hein? A diferença de gols 109 a 52 a favor do Arsenal. Na temporada passada, o Newcastle jogando em casa venceu por 1 a 0 e quando o jogo foi na casa do Arsenal, o Arsenal venceu por 1 a 0. Partidas com placares apertados. Jogando em casa, o Newcastle não perdeu para o Arsenal nos seus últimos 3 encontros. Os números de aposta desse confronto, 3.50 para o Newcastle, 3.40 para o empate e 2.10 para o Arsenal. A porcentagem da partida, 27% para o Newcastle, 28% para o empate, 45% para o Arsenal.
clássico inglês, partida também muito equilibrada, a gente pode ver aqui pelos números. A vantagem é para o Arsenal, né, porque na tabela de classificação vem fazendo um bom campeonato inglês. Ali no histórico, né, tem essa informação de que jogando em casa o Newcastle não perde, né, para o Arsenal. Aqui também, no mínimo, né, é uma partida que cabe um duplo, mas aqui no meu palpite eu tô indo seco no Arsenal devido ao atual momento e também com base nas informações do primeiro vídeo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um duplo aberto, também com base aí no primeiro vídeo, né? Jogo 13, Bragantino e Santos. O resultado mais comum desse confronto, quando o Bragantino joga em casa, é o 2-2. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Santos ganhou 4 vezes. A diferença de gols 23-18 a favor do Santos. No geral, são 28 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 6 vezes, houve 11 empates e o Santos ganhou 11 vezes. A diferença de gols 52-33 a favor do Santos. Os números de aposta dessa partida, 2.30 para o Bragantino, 3.25 para o empate e 3.25 para o Santos. A porcentagem do jogo, 42% para o Bragantino, 29% para o empate e 29% para o Santos. Deixei um vídeo aqui também mostrando os desfalques, né, dos principais jogos que estão aqui na grade. Se você também não viu esse vídeo, dá uma olhada. O Santos tem alguns desfalques bem importantes, né, e entre eles o menino Ney, né. Apesar de que o Santos, na minha opinião, parece que tá jogando melhor sem o Neymar do que com o Neymar em campo, né? O Bragantino, ele joga bem, mas tá pecando aí na hora de finalizar, né? Na hora de fazer os gols. Você vê que é um time que joga, que tem conjunto, que cria jogadas, mas tá perdendo a partida por detalhes, né? Aqui pra mim é uma partida bem difícil, os números estão equilibrados. E aqui também, devido ao atual momento das duas equipes, né? Eu tô indo com um duplo, eu tô indo de Bragantino e empate entre eles. E jogo 14, Barcelona e Real Sociedad. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 encontros com o Barcelona jogando em casa, o Barcelona só ganhou 30 vezes, houve um empate e a Real Sociedad só ganhou uma vez. A diferença de gols 83-19 a favor do Barcelona. No geral são 64 jogos entre eles, o Barcelona ganhou 42 vezes, houve 12 empates e a Real Sociedad ganhou 10 vezes. A diferença de gols 136-55 a favor do Barcelona. Na temporada passada, o Barcelona jogando em casa venceu por 4-0 e quando o jogo foi na casa da Real Sociedad, a Real Sociedad venceu por 1-0. Os números de aposta desse confronto, 1.29 para o Barcelona, 5.50 para o empate e 10.0 para a Real Sociedad. Porcentagem do jogo, 73% para o Barcelona, 17% para o empate e 9% para a Real Sociedad. Como eu disse, né, aqui no canal eu tô colocando os vídeos com as partidas de hoje. O Barcelona é um dos times que vão jogar. É bom ficar de olho nesse jogo do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. E olhando esse histórico, olhando esses números e pelo que vem apresentando o Barcelona, não tem como, né? Tô indo seco na vitória do Barcelona. Lá no meu vídeo de jogadores que podem estar fora da partida, né? O melhor jogador do time aparentemente ainda não vai jogar, né? Que é o Yamal. Mas mesmo assim, o elenco do Barcelona é muito forte. Uma vitória da Real Sociedad considera uma zebrona. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo sobre a grade da Loteca 1213. Tô indo com 3 duplos nesse meu segundo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo onde tem 5 duplos, dá uma olhada lá, tem outras informações que vão te ajudar a melhorar os seus palpites e conhecer melhor aqui a grade. Se você não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, deixa aí seu comentário. Toda vez que você faz isso, você acaba apoiando demais o canal. E é isso, dá uma olhada lá nos demais vídeos aqui do canal e também, né, dê o seu voto lá nas enquetes sobre os confrontos na aba post. Coloquei vários confrontos lá da Loteca 1213. Vou colocar ainda Corinthians e Flamengo, Bahia e Palmeiras e outras partidas, né? É bom que você consegue ter uma noção de como que tá indo os palpites de quem assiste aqui os vídeos, né? E acaba tendo uma base. Agradeço demais se você assistiu o vídeo até aqui e espero você aí num próximo vídeo com mais informações. Fui!